Certa vez, Caetano Veloso cantou que o carnaval é a invenção do diabo que Deus abençoou. Em um ano atípico não teremos carnaval, mas nada impede de relembrarmos esta festa que é a cara do Brasil. Por isso hoje conversaremos com o professor João Pedro Menezes. Seja bem-vindo, João. Obrigado pelo espaço, Bruno. Obrigado TV Sudoeste por poder contribuir, e falar um pouco sobre essa festividade tão importante na sociedade brasileira, mas também na sociedade ocidental. E João Pedro, em linhas gerais, qual é a origem do carnaval? Bom, o carnaval é uma festividade que sofreu influência, de diversas outras sociedades. Não somente ela não tem uma origem apenas cristã, católica ali. Uma festividade que antecede isso. É possível, segundo os historiadores, você buscar referências desde a antiguidade na Babilônia, como em outras regiões também, em que era comum práticas de festividades nessa época do ano, em que ocorria a inversão, a subversão dos papéis sociais. Um exemplo de uma dessas festividades em que o rei de um dos povos era colocado como um prisioneiro ali durante um período, durante 2 dias, e depois ele voltava para o seu papel como rei. Também foi possível identificar semelhanças numa festividade na região macedônica, em que um prisioneiro era colocado num único dia como um verdadeiro rei, e que logo depois ele era morto após essa festividade. Então o carnaval ele tem diversas origens, também na antiguidade greco-romana é possível identificar relações com festas dionisíacas, festas em que não existia um pudor sexual, em que existia o consumo excessivo de álcool também, muito semelhante, e na mesma época, nessa época de fevereiro, em que, segundo alguns calendários, era a época de divindades infernais, divindades não tão positivas, com histórias não tão positivas. E nesse período também eles consideravam que era um período de purificação. Então, desde a antiguidade a gente tem essa origem do carnaval. Na Idade Média surge a quaresma, e a quaresma é um período que, segundo a Igreja Católica, é um período em que deve ter uma maior severidade, segundo os preceitos do catolicismo. Então eles acreditavam, por exemplo, no não consumo de carnes, o não consumo de carne vermelha. E a palavra carnaval vem do latim, que significa, seria a retirada da carne. Então, e o latim era a língua oficial da Igreja Católica, até nos dias de hoje, diversos atos, diversos documentos da Igreja Católica são feitos em latim. Então a palavra carnaval vem ali dessa origem. A partir da Idade Média, começa então a concentrar as festividades em que as pessoas se permitiam, em que as pessoas ultrapassavam seus limites ali, antecedendo, um período que antecedia essa quaresma, que era então anterior ao período em que teria uma maior severidade na religiosidade. Já no período renascentista, diversas cidades italianas começam a incrementar nessas festividades roupas, carros, alegorias, e canções também. Ali por volta do século XV, por volta do século XVI, cidades como Florença, na Itália, começam a fazer, a incorporar essas alegorias em suas festanças antes do período de quaresma, ali no mês de fevereiro, um período que antecedia a quaresma. E João, como o carnaval chegou no Brasil? No Brasil, para falar sobre o carnaval no Brasil, as origens do carnaval estão ligadas à colonização portuguesa, a esse carnaval ocidental, ele com características ocidentais, ele vem para cá após a colonização portuguesa, através de uma brincadeira que era o entrudo, em que eles faziam bolotas e era muito comum se sujar nas ruas, era muito comum às vezes alguém dentro de casa jogar na outra pessoa e era uma verdadeira brincadeira muito realizada em diversas classes sociais.
Inclusive tinham membros ali da corte, da família real, que participavam dessas festividades. Mas em 1841 acontece um movimento muito forte. É um período em que é marcado pela chegada ao poder do Dom Pedro II, através do golpe da maioridade. E nesse período, então, é realizada uma legislação que proíbe esse tipo de brincadeira no Brasil. A partir dessa proibição, então, vão surgir os primeiros ranchos, os primeiros cordões ali no final do século XIX, porque é claro que ainda teve uma resistência, a população continuou ainda fazendo suas brincadeiras, mesmo com a proibição, mas foi diminuindo. No final do século XIX, então, surgem esses primeiros cordões, surgem esses primeiros ranchos, e os ranchos eles tinham um caráter mais próximo da população rural, enquanto esses cordões já eram mais nas cidades, né, nas regiões mais urbanizadas. Cada um com suas características, mas já era essa festividade de subversão dos papéis, de excesso talvez no uso do álcool também e tudo mais. E acontece que ali nesse período também, final do século XIX, é o período em que surgem as primeiras marchinhas. Um exemplo, né, Chiquinha Gonzaga, que é uma referência internacional de marchinhas. Eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. E já no início do século XX, nas duas primeiras décadas do século XX, 1910 a 1920, surge o primeiro samba, que é o samba pelo telefone. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. Essa época ela é marcada por uma grande transformação, as indústrias estão crescendo cada vez mais, a população deixando cada vez mais a área rural, a zona rural, para ir morar nas cidades, na zona urbana. O fim da escravidão ali em 1889, né, que vai prolongar até 1900, 1910, essa população vai chegar na região urbana. Então, é marcado também pelo surgimento de muitas tecnologias, como o próprio telefone surge ali naquele período. E esse é considerado o primeiro samba, né, o samba pelo telefone. E um período também de tantas transformações que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos também uma pandemia de nível mundial, que é a gripe espanhola ali nesse período. Então é um período marcado por muitas transformações e o samba surge nesse contexto, como uma música que chegou a ser proibida por muitos anos no Brasil. As pessoas eram presas por fazer samba, né? Foi criminalizado mesmo, por conta da origem também periférica desse gênero musical, porque ele surge, né, em regiões mais periféricas do que centrais ali. Bom, enquanto isso, tanto em Recife como na Bahia estão surgindo movimentos semelhantes. No Recife já tem diversos movimentos de frevo e maracatu, enquanto que na Bahia já é muito comum você ver também os afoxés e diversos movimentos acontecendo para colocar na rua, né, essa festança, essa festividade mesmo. No Rio de Janeiro, que era a capital então do Brasil até 1950 ali, vão surgir as primeiras escolas de samba no final dos anos 20. 1928 e 1930 surgem duas escolas de samba que hoje seriam a Estácio de Sá e a Portela, com outros nomes, claro, mas que nos dias de hoje, atualizando, seriam essas duas escolas de samba. O primeiro desfile acontece em 1932, nos anos 30 e 40, muito próximo da chegada de Getúlio Vargas ao poder ali, né? E as escolas de samba então passaram a também ter um uso político. O samba passou a ser uma música vista como nacional. Na busca por uma construção da identidade nacional, o samba foi muito utilizado também, né? Nos principais programas de rádio. Ao levar para o exterior, sempre levavam também o samba como esse representante de um Brasil, né? De uma nação. E um ritmo diferente do que era convencionalmente tocado em diversas regiões, o samba chega então com essa missão de representar o Brasil e ser uma música alegre ao mesmo tempo. Quando a gente chega já nos anos 50, lá na Bahia que vão surgir os primeiros trios elétricos,
que vão levar os cantores, é a partir de 1950. Em 50 teve uma dupla que pegou um caminhão, coloca em cima desse caminhão os instrumentos e sai cantando pela cidade. A partir dali vão surgir os primeiros trios elétricos, né? Que até hoje fazem muito sucesso no carnaval baiano. Já no Rio de Janeiro, as escolas até os anos 80 desfilavam numa das principais avenidas da cidade. Em 1984 é inaugurado o Sambódromo, que é onde hoje é considerado o território do samba, né? E onde todos os anos ficou não só no Brasil reconhecido, mas internacionalmente reconhecido, a grande festa, né, que representa também o Brasil. A proporção que o carnaval tomou, ela acaba representando a identidade brasileira também, até os dias de hoje. Que maravilha! Muito obrigada pela participação, João Pedro. Eu que agradeço, Bruna, agradeço todo mundo aqui da TV Sudoeste pelo espaço e por poder compartilhar, né, com vocês. Obrigado. De volta aos estúdios do Telejornal.